Prólogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a vida do Evangelho de Jesus Cristo, que Frei Francisco pediu que lhe fosse concedida e confirmada pelo Senhor Papa. E este lhe a concedeu e confirmou para ele e para seus irmãos presentes e futuros. Frei Francisco e quem for superior desta religião, prometo obediência e reverência ao Senhor Papa Inocêncio e aos seus sucessores. E todos os outros irmãos sejam obrigados a obedecer a Frei Francisco e aos seus sucessores. Capítulo 1. Os irmãos devem viver sem propriedade, em castidade e em obediência. A regra e vida destes irmãos é esta: viver em obediência, em castidade e sem propriedade, e seguir a doutrina e as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. E também, se alguém quer vir a mim e não odeia pai e mãe, e esposa e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua vida, não pode ser meu discípulo. E ainda, todo aquele que deixar pai ou mãe, irmãos ou irmãs, esposa ou filhos, casa ou campos por causa de mim, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Capítulo 2. A recepção e as vestes dos irmãos. Se alguém por divina inspiração, querendo assumir esta vida, vier procurar nossos irmãos, seja por eles recebido benignamente. Se ele estiver firme em assumir a nossa vida, cuidem muitos irmãos para não se intrometerem em seus negócios temporais, mas apresentem-no o mais depressa que puderem ao seu ministro. O ministro, no entanto, receba-o benignamente, conforte-o e exponha-lhe diligentemente o teor de nossa vida. Feito isto, o mencionado candidato, se quiser e se puder espiritualmente e sem impedimento, venda todas as suas coisas e procure distribuir tudo aos pobres. Cuidem os irmãos e o ministro dos irmãos, para não se intrometerem de maneira alguma nos negócios dele e para não receberem qualquer dinheiro, nem por si, nem por pessoa intermediária. Contudo, se estiverem sofrendo indigência por causa da necessidade, os irmãos podem receber, como os demais pobres, outras coisas necessárias ao corpo, com exceção de dinheiro. E quando o candidato tiver voltado, o ministro conceda-lhe as vestes de provação por 1 ano, a saber, 2 túnicas sem capuz, o símbolo, calções e o caparão, que vá até ao símbolo. Terminado, porém, o ano de provação, seja recebido a obediência. Depois disso, não lhe será permitido entrar em outra religião, nem vagar fora da obediência, de acordo com a prescrição do Senhor Papa e segundo o Evangelho, porque ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se, porém, vier alguém que não pode dar as suas coisas sem impedimento e tenha vontade espiritual de fazê-lo, renuncie a elas e isto lhe basta. Ninguém seja recebido contra a forma e a prescrição da Santa Igreja. Os outros irmãos, no entanto, os que prometeram obediência, tenham uma túnica com capuz, e, se for necessário, outra sem capuz, o símbolo e calções, e todos os irmãos se vistam com vestes baratas e possam, com a bênção de Deus, remendá-las de sacos e de outros retalhos, porque diz o Senhor no Evangelho: os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo, e os que se vestem com vestes macias,
estão nos palácios dos reis. E conquanto sejam chamados de hipócritas, não cessem, contudo, de fazer o bem, e não procurem roupas caras neste mundo, para que possam obter a vestimenta no reino dos céus. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.